comigo nesta manhã a palavra de Deus no Evangelho de Cristo através de Mateus. No capítulo de número 3, nós leremos o versículo de número 17. Mateus capítulo 3, começando na verdade do versículo 16 ao versículo 17, estas palavras de Mateus: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bem, nosso título nesta manhã é Em Obediência ao Senhor Jesus Cristo, o batismo de crentes. Tendo considerado no último domingo esta outra ordenança do Senhor Jesus ao seu povo, a ceia do Senhor, nós queremos completar nesta manhã lidando com o batismo de crentes. Eu penso que é um momento oportuno, uma vez que em poucas semanas um número de irmãos em nosso meio se preparará para o batismo, alguns esperando também por isso, outros buscando a graça do Senhor ainda para compreender com mais clareza os critérios para o batismo. Eu penso que é o momento correto para tocarmos nesse assunto e recapitular, isto é, o que o Senhor Jesus nos ensinou a respeito desta ordenança, este símbolo tão belo. Bem, nós temos mencionado que há somente duas ordenanças, dois ritos simbólicos na Igreja do Senhor Jesus Cristo. É um batismo para pessoas salvas e a ceia do Senhor para pessoas salvas. E temos visto também outras considerações que ambos os símbolos, ambas as ordenanças comunicam uma mensagem bastante clara sobre Cristo e o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, a sua morte e o que isto significa para a nossa experiência de salvação, de comunhão com Deus. O batismo, como a ceia, é um comando expresso, claro, dado pelo Senhor Jesus Cristo ao seu povo. Em Mateus, no capítulo 28, se você abrir comigo rapidamente, nós observamos isso. Ele diz aos seus discípulos ao subir à eternidade, Mateus capítulo 28, versículo de número 19 a 20, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, isso é um comando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim foi o Senhor Jesus Cristo quem designou esta ordenança. Ela não foi inventada pela igreja, ela foi dada à igreja pelo próprio Salvador e ela deve ser mantida. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25, você se recorda a respeito da ceia do Senhor. Paulo diz que ele recebeu do Senhor e assim ele comanda as igrejas com a autoridade apostólica recebida. É um comando, é uma ordem do Senhor Jesus e é por isso que nós chamamos de ordenança. Preferimos esse termo ordenança ao termo sacramento, utilizado por algumas igrejas protestantes. Bem, o batismo como um rito e um símbolo é algo novo na Bíblia. É algo introduzido no Novo Testamento. Não é algo que nós encontramos antes do Novo Testamento. É algo introduzido por Cristo no Novo Testamento. É algo novo porque foi dado por Deus de uma maneira renovada, assim por dizer, uma vez, em um determinado momento, ali naquele período, quando o Senhor veio a este mundo. Assim, foi um comando de Cristo, e iniciado, historicamente falando, cronologicamente falando, no ministério de João Batista. Nós lemos em nossa segunda leitura das Escrituras que João Batista batizava aquelas pessoas que vinham a ele, um batismo que apontava, o que significava arrependimento de pecados, porque o batismo significa algo, ilustra algo, e aqueles que vinham para este batismo estavam publicamente dizendo que já haviam buscado ao Senhor de fato, por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, salvos. Eles simbolizavam agora diante das pessoas o que havia acontecido em suas vidas. Ele é seguido pelo Senhor, que também é batizado. Nós tocaremos por quê, nesse ponto, porque ele precisou ser batizado também. E aqui no final, ao subir, ele comanda os seus discípulos e por consequência toda a igreja a realizar este batismo. Assim, é algo novo. Antes deste período, os judeus eles tinham as suas chamadas lavagens cerimoniais, mas não eram batismos que apontavam para o arrependimento, eram lavagens cerimoniais. Como isso acontecia? Bem, pessoas de outras nações
que buscavam a Jeová, Deus, o Senhor, e viam através do povo de Israel a glória de Deus, um só Deus, vivo, verdadeiro, que deve ser buscado, deixavam seus ídolos para trás e se uniam ao povo de Deus, um rito introdutório era realizado. Esse prosélito, ele aceitava e abraçava as leis de Israel, havia um pequeno rito para isso. Ele também era circuncidado à maneira dos judeus, sua cabeça era raspada, todo o pelo do corpo, e a pessoa então era levada a um tanque para ser lavada, simbolicamente, não é? Representando que ele deixou para trás a velha cultura, os velhos ídolos, para se juntar ao povo de Deus, à nação de Israel. Aquela lavagem, ela era feita também por imersão, mas o objetivo desta lavagem era simbólica. Não era apenas uma imersão em água, e sim um rito de lavagem. Isso acontecia várias vezes. Batismo, por sua vez, é uma nova prática instituída no Novo Testamento. Assim, o batismo realizado por João Batista, pelos discípulos, pelos apóstolos, pela igreja, não é algo que veio dos homens, da tradição, dos pais, do Antigo Testamento, e foi apenas copiado e trazido para a igreja no Novo Testamento. Não. Isto veio de Deus como algo novo dado à sua igreja. Abra comigo em Mateus, no capítulo 11, no versículo de número 30, nós vemos isto, que é algo novo, não apenas a continuidade das lavagens cerimoniais. Mateus 11, 30, o Senhor Jesus conversando com aqueles líderes em Israel, uma pergunta é feita, e o Senhor faz a eles também outra pergunta. Perdão, queridos, me fugiu o texto por um momento. Bom, o irmão se recorda, a irmã se recorda, os judeus vêm a ele, são dois textos na verdade, eu estava procurando mais específico, mas os judeus vêm ao Senhor Jesus Cristo, para não perdermos o tempo procurando aqui, e fazem uma pergunta ao Senhor, e o Senhor devolve a ele outra pergunta. Se vocês me responderem esta pergunta, eu também responderei esta. O batismo de João era de Deus ou dos homens? E eles ali mancomunaram, né? Se prepararam politicamente, vamos dizer, como é que a gente vai responder? Se a gente for para esse lado e dizermos, é de Deus, então ele vai dizer, por que vocês não abraçaram o que veio de Deus e aceitaram e foram batizados por João? Se nós dissermos que não, é possível que a gente seja apedrejado agora, porque eles tinham João Batista como um profeta. Eles voltaram ao Senhor Jesus Cristo e disseram, nós não sabemos. E o Senhor também respondeu que não os responderia. E é claro, a resposta na frente é que veio de Deus. É dos homens ou é de Deus? O batismo de João é de Deus. É algo novo, dado por Deus, iniciado no ministério de João Batista. Não são as lavagens cerimoniais aos prosélitos trazido para o Novo Testamento, mas um novo símbolo, assim como a ceia do Senhor. Acaso a ceia do Senhor é exatamente a Páscoa? Representa exatamente a Páscoa? Não. Alguns elementos, como nós vimos, da Páscoa é trazida para a ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor é uma nova ordenança. Fazei isto em memória de mim, a partir de agora. E aqui nós temos o batismo dado por Deus. Assim, queridos amigos, é importante que isso esteja claro em nossas mentes. Isto vem do Senhor, não é apenas a continuidade de um rito do Antigo Testamento. Foi revelado por Deus diretamente a João Batista que ele deveria fazer isso. O batismo é por imersão. Não foi um rito judaico que foi copiado pela igreja, como mencionei, modificado um pouco. O mandamento é dado àquele que crê. Estou tentando pontuar aqui coisas muito importantes para nós marcarmos e guardarmos isso na memória. Algo novo, porque a imersão tem agora em vista o arrependimento de pecados. O símbolo deste arrependimento de pecados também é algo novo. Em Atos capítulo 19, no versículo de número 4, nós lemos sobre isso. Abra comigo rapidamente, estamos firmando alguns textos. Atos capítulo
19, versículo de número 4. Estas palavras: mas Paulo disse, certamente João, isto é, o Batista, batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Você percebe, este é um batismo de arrependimento. É um novo símbolo, assim um novo método. Enquanto nas lavagens cerimoniais dos judeus, todo o rito de raspar, etc., abraçava-se a lei cerimonial, a lei moral, a lei cívica dos judeus. No batismo para o arrependimento de pecados para com Deus, tem-se um símbolo apropriado. Bem, perceba essa conexão do símbolo do batismo ao arrependimento e à salvação de uma pessoa. Um vem após o outro simultaneamente. Você crê no Senhor Jesus Cristo, que significa arrependimento de pecados para com Deus, fé, entrega completa ao Salvador. E então vem este símbolo, posteriormente, que narra, que ilustra aquilo que aconteceu em tua vida. Perfeito, não é? Você está dizendo, um dia, eu morri para este mundo, para esta vida, eu estou crucificado com Cristo para não pertencer mais a este mundo, eu fui enterrado neste túmulo com Ele. Você imerge, submerge. E ao sair da água, você está dizendo, eu sou uma nova criatura, aquele que está em Cristo é uma nova criação original em Cristo. Eu renasci pela graça de Deus para uma nova vida. Você percebe a perfeição, a exatidão do símbolo? Assim é sempre crer e ser batizado, sempre nesta ordem. E o símbolo, com clareza, representa e ilustra a obra espiritual que aconteceu. Assim é uma ligação inseparável do Novo Testamento entre a conversão e o batismo que vem posteriormente. Todavia, é claro, a conversão e o batismo estão em polos diferentes, porque enquanto o batismo é humano, feito pelas mãos, pela igreja, através das mãos de um pastor e de um presbítero, a conversão é do alto, é uma obra de Deus, do Espírito, na alma de uma pessoa. Assim, um é algo simbólico, realizado entre os homens como um símbolo de uma obra espiritual realizada por Deus, a nova vida, conversão, o novo nascimento outorgado por Deus do alto àqueles que creram. Bem, o batismo ele representa um número de coisas muito profundas, porém ao mesmo tempo didáticas, isto é, mantém diante dos nossos olhos a mensagem. É uma figura, um símbolo externo. O batismo, deixe-me repetir isso, tenho falado tantas vezes, o batismo não possui qualquer poder espiritual para salvar alguém, ou para ajudar na salvação, ou para adicionar parte para a salvação de uma pessoa. Nada. Conversão é a experiência espiritual verdadeira. Batismo é um símbolo posterior deste novo nascimento, certo? Certidão de nascimento é um símbolo, não é um papel simbolizando com um texto, uma mensagem, algo que aconteceu na realidade. O documento não te ajuda a nascer. Assim é o batismo. A obra de conversão é a verdadeira obra do alto. E o batismo irá apenas simbolizar o que aconteceu. Assim, embora não seja essencial para a salvação, e como poderia, não é, porque o batismo vem depois da salvação, depois da verdadeira conversão, o batismo, todavia, é requerido de todo crente, porque é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Creia e seja batizado. Isso está muito claro nas páginas do Novo Testamento, na igreja, no início ali, e todo crente verdadeiro é desejoso de passar pelas águas, simbolizando o que o Espírito de Deus já realizou em sua vida, em obediência ao comando do Salvador. Não é todo crente buscará o batismo. Assim, há uma ligação inseparável entre conversão e o batismo. Essas coisas não estão separadas, elas estão ligadas, porque o batismo é um símbolo. De outra maneira, não faz qualquer sentido bíblico que o batismo venha antes da conversão, certo? E nós veremos com mais detalhes isso em alguns minutos. Bem, é importante afirmar e reafirmar que o batismo é para crentes, para pessoas que depositaram consciente, voluntariamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação.
que de uma maneira real, consciente, foram ao Senhor Jesus, ao trono da graça, em arrependimento, e clamaram e rogaram por salvação. É para crentes. E por crentes eu não quero dizer só para os evangélicos, crentes, não. Para aqueles que creram, não é? Pessoas salvas. Uma vez que não é a denominação, o título evangélico que salva alguém. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Crê e seja batizado. Em Atos capítulo 8, nós temos um de muitos textos que fala sobre isso, no versículo 35 a 37, depois que Filipe se aproxima do carro, da carruagem daquele líder etíope que veio ouvir a palavra de Deus, estava lendo o profeta Isaías, o Espírito trabalhou em sua alma, Filipe o evangelizou ali, ele crê de todo o coração, e ele diz, veja, há muita água ali para imersão, o que me impede de ser imerso, batizado? É lícito, se creres. Eu creio de todo o coração. Isso, é claro, envolveu arrependimento, porque ao longo daquela jornada, Filipe pregou este evangelho, a necessidade de fé somente em Cristo, o arrependimento de pecados. Isso aconteceu ali, e ele é batizado. Assim é para crentes. E esta ordem também está presente nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Crer e ser batizado. Esse é o comando do Salvador, está nesta ordem. E crer, eu volto a repetir, envolve arrependimento de pecados, submissão ao Senhor e uma experiência real de uma nova vida dada pelo Espírito. Bem, isso então responde uma pergunta importante que está sempre aparecendo, não é, em nossas conversações. Aquelas pessoas que foram, digamos, usando o termo, batizadas antes da conversão, elas foram realmente batizadas conforme o rito, o símbolo bíblico? A resposta bíblica é não. A resposta da palavra de Deus é não. Porque o batismo está ligado à conversão, e assim, nascido de novo, crido, salvo, batizado. Se eu afirmo que eu ainda não tinha buscado o Senhor de todo o coração, experimentado uma obra do alto na minha vida de arrependimento e salvação, antes de eu ter sido batizado em tal idade, então eu declaro que aquele batismo não foi batismo. Ele não simbolizou algo que aconteceu, ele não está ligado à conversão. Há muitas razões porque pessoas são batizadas antes de ser salvas. Isso acontece em muitas igrejas. Eu sou um exemplo que eu vou mencionar, não é? Batizado aos 9 anos de idade, salvo aos 17 anos de idade, e aí de verdade batizado aos 24 anos de idade. Queridos amigos, há um grande perigo aqui. Eu gostaria de admoestar pais, crentes, a tomarem grande cuidado com isso. Há muitos pais, tenho conhecido ao longo de anos em igrejas, que o seu filho, a sua filha, crescendo na igreja, isso é maravilhoso, crescer no temor do Senhor. Chega um momento em que os pais se tornam ansiosos pelo batismo da criança. E eu penso que isso é o resultado de uma má teologia, de um ensino incorreto a respeito do batismo. E aqueles pais, com o desejo de ajudar de alguma maneira os seus filhos, começam a insistir com ele, olha, você já chegou a essa idade, você precisa ser batizado. No crente isso, aquilo, vocês precisam ser batizados. Então essa criança, este adolescente, sim, realmente eu preciso ser batizado, eu preciso me identificar com o povo de Deus, ou eu quero participar da ceia, isso, aquilo, vai às águas e é batizado. Foi o que aconteceu comigo. Mas não aconteceu a conversão, em meu caso. E assim o que acontece, o grande perigo, é que estas crianças e adolescentes se tornam adultos institucionalizados na igreja, mas não salvos, porque foram às águas, mas nunca foram ainda a Cristo em arrependimento. E sendo institucionalizadas, o perigo é este: elas não buscam mais ao Senhor para a salvação. Por quê? Porque ele já lhes foi dito que porque elas fizeram um símbolo físico de aceitar a Jesus e um outro símbolo físico de ir às águas, elas estão salvas. Então elas nunca param para pensar. E por mais que ouçam às vezes mensagens do Evangelho, elas ficam na cabeça pensando, mas eu já levantei a minha mão, eu já criei no Senhor, eu já fui batizado. Bem, eu estou tranquilo, estou tranquilo. Você percebe o mal, o perigo de terminar seus dias nesta condição
de nunca ter ido a Cristo pessoalmente, a Ele em arrependimento e fé, clamando por vida e salvação, de colocar o batismo antes da verdadeira conversão, institucionalizar pessoas no cristianismo e dar a elas uma falsa segurança. Isso tem acontecido com milhares de pessoas, centenas de milhares e milhões de pessoas no meio pedobatista e no meio não pedobatista. Assim, queridos amigos, nós atentamos para isso. O batismo anterior à salvação, aquele rito, não é o batismo bíblico. Agora, batismo é um símbolo que vem após a conversão, aponta para trás. E esse fato, somente este fato, já lança por terra todo o pedobatismo, batismo infantil, batismo de filhos de crentes, de pessoas recém-nascidas. Por quê? Porque elas não creram ainda. E ninguém pode crer por elas. O batismo tem que estar ligado à salvação, porque ele ilustra simbolicamente a obra de salvação pessoal na vida de um indivíduo que morreu e nasceu de novo espiritualmente, certo? Penso que nós não precisamos desenvolver muito essa questão, já lidamos várias vezes. Apenas para dizer que você não encontrará na palavra de Deus, na Bíblia, nenhum exemplo direto sobre o batismo de crianças infantil, não é recém-nascidos. Você não encontrará nada, nenhum comando para que se faça isso. E isso eu penso que é um argumento suficiente para derrubar toda a teologia do pedobatismo, ainda embora buscam se justificar no Antigo Testamento, na circuncisão para isso. É um argumento simples, não é, na palavra de Deus, e poderoso. Simples e poderoso. Nenhum comando, nenhum exemplo de bebê sendo batizado, nenhuma referência direta ao batismo infantil na palavra de Deus. O próprio símbolo representando salvação. Assim, o ensino da palavra de Deus é que batismo é para pessoas crentes, salvas de verdade. Pela graça de Deus, voltando ao meu exemplo, me perdoe, o Senhor abriu os meus olhos na adolescência, me fez ver quão pecador eu era vivendo na prática de meus pecados. Foi difícil compreender que aquele batismo, entre aspas, não foi batismo coisa nenhuma, foi um banho. Eu era um pequeno pecador seco. Eu entrei na água, saiu um pequeno pecador molhado, nada mais. Mas após a graça de Deus se manifestando em minha vida, aos 17 anos, então, posteriormente, aos 24 anos, eu fui batizado. Talvez vocês perguntem, por que isso demorou tanto, pastor? Por esse problema de não compreender que o batismo vem depois da conversão. E eu pensava comigo, agora o Senhor me salvou de fato. Agora eu vejo a obra de Deus na minha vida. Então, perfeito, pronto. Já fui batizado, fui salvo, está tudo certo. Depois eu vim compreender a ordem correta. Crer, então ser batizado. E aí, então, fui batizado. Este é o único batismo, porque ele é um batismo de arrependimento. Percebe? Tudo que vem antes do arrependimento e salvação não é batismo de verdade, não representa isso. Bem, nós demoramos um tempo neste ponto pela importância dele. Agora retorne à ideia do símbolo. O batismo, ele comunica uma mensagem. Já vimos que é uma ordenança, está diretamente conectado à salvação de uma pessoa, toma lugar após a conversão, não antes, e não é parte da obra de conversão de uma pessoa. Um outro aspecto, então, importante do batismo é que ele deve ser realizado, ministrado pelo método bíblico. Há uma tendência histórica entre o povo de Deus de inventar coisas. O ser humano é um grande inventor de coisas, Satanás também, e isso entra na igreja. E este símbolo tão simples, tão singelo, que é o batismo, com uma mensagem tão grande, é alterado. Agora, pense comigo, se você altera o símbolo, você altera a mensagem, não é? Porque o símbolo comunica a mensagem. Assim, o batismo deve ser realizado pelo método bíblico, imersão. Entrar na água por inteiro e sair da água, morrer e ressuscitar. Se eu altero este símbolo, apenas um pouquinho de água na cabeça, então isso já não representa mais morte, enterro. Não é? Você não é enterrado de cabeça para baixo, só um pouquinho na terra e o resto para fora. Você é enterrado por inteiro. Não é? Então o símbolo fala disso. Esse símbolo não pode ser alterado.
e sair por inteiro da água uma nova vida. Como Cristo ressuscitou inteiro dentre os mortos, nós também, pelo batismo que simboliza isso, nos diz Paulo em Colossenses capítulo 2. Segundo, o batismo, como termo aqui no Novo Testamento, todas as palavras batismo significa isso, e seus derivados, não é? A palavra bapô no grego, imersão, submergir, entrar. Você encontra aqui em Mateus, no Evangelho de João, no batismo de Mateus, o Senhor Jesus sendo batizado, os discípulos que batizaram e foram batizados, sempre esse termo. Você não encontrará outro termo como aspersão ou como a efusão. O Espírito de Deus usou o termo certo porque ele estabeleceu o rito simbólico certo. Se o símbolo fosse aspersão, você encontraria a palavra grega para aspersão, no momento em que as pessoas foram aspergidos, mas é a palavra foram submergidos que aparece. Se fosse efusão, o método, você encontraria a palavra efusão, existe uma palavra para efusão, leptô é uma palavra para o borrifar da água, não é? E você não vê isso no contexto do batismo. Esse é um exercício que eu fiz para compreender isso com clareza, e eu creio que um bom exercício para todo crente pegar ali o seu dicionário bíblico no grego e pesquisar. Faça essa pesquisa. É sempre imersão. Assim, esse é o método bíblico. O que eu quero dizer é que se você creu no Senhor Jesus Cristo de fato um dia, e depois você foi batizado por aspersão, por efusão, eu devo dizer que isso não foi um batismo bíblico. Ele ainda precisa ser realizado. Um outro ponto importante, porque o batismo está conectado à conversão. Se uma pessoa foi batizada, foi a esse rito antes da conversão, posteriormente salva, então ela precisa agora ser batizada biblicamente. Então o batismo deve manter o símbolo, deve ser um método bíblico, não é? Porque a aspersão, a efusão não comunicam esta mensagem. Assim como a ceia do Senhor deve ser mantida pelo método bíblico. Nós devemos tomar do pão que nos é dado, tomar do cálice, comer este pão, engoli-lo, está em nós, e o cálice também, não é? Não é suficiente comer apenas o pão e o pastor toma o cálice, simbolizando para todo mundo que é muito caro o suco de uva. Então, nada disso. Não é suficiente, o símbolo deve comunicar a mensagem. O que você diria se a gente mudasse por questões econômicas a nossa ceia do Senhor? Meus irmãos, o pão está tão caro e o suco de uva também é um absurdo. Nós vamos fazer da seguinte maneira, vamos fazer uma fila aqui no momento da ceia do Senhor, vamos alterar um pouquinho o símbolo, e cada um vem aqui, e aqui eu vou ter um potezinho de farinha de trigo, um pouquinho de suco de vinho. Você vai passando, eu vou jogando um pouquinho na sua boca, e um pouquinho de gotas de suco de uva na sua boca. Você aceitaria isso? Isso simbolizaria, eu comi da carne, bebi do sangue, ele está em mim. Foram os meus pecados que moeram Cristo. Fui eu culpado, mas agora ele está em mim. Se você muda o símbolo, você extingue a mensagem. Assim, isso não é algo pequeno, isso é desobediência e modismo e invencionismo no meio do povo de Deus, séculos, não é? Mas aqui está claro, uma mensagem, um símbolo tão claro, tão simples, tão direto, deve ser mantido. Muito bem, nós temos essa ordenança do Senhor Jesus Cristo, nós temos os termos apontando para submergir, sair, nós temos relatos históricos do primeiro e do segundo século que o batismo foi feito assim. Pastor, como é que aquelas 3.000 pessoas em Jerusalém foram batizadas em um dia, pastor? Não tinha água suficiente. Claro que foi aspersão, né? Faz uma fila, 3.000, primeiro, próximo, imergir, sair, isso levaria... Não tinha água em Jerusalém, nós sabemos, é claro, você não sabe disso porque você não está estudando a história. Porque em Jerusalém haviam muitas águas, não é? Junto àquele forte chamado Forte Antônia, que era um anexo ao templo ali do lado, construído pelos romanos para a guarda, haviam 2 piscinas imensas de água construídas para prover água só para o forte. Além disso, a piscina de Betesda, grande, há também o Poço Grande de Siloé, grande, dá para batizar muita gente lá. Fora também o Ribeiro Cedron,
e outras grandes fontes abertas ali ao longo dos séculos para prover água. Assim, todo mundo foi batizado em um dia. E haviam todos os apóstolos e todos os discípulos para realizar o batismo. Então nós não podemos apelar para a história, queridos irmãos. Aqui está de maneira clara. Mas tem registro de bebê sendo batizado. Claro, a corrupção entrou na igreja muito cedo. Mas não podemos usar esse argumento para justificar. Muito bem, deixa-me seguir em frente. O batismo, então, ele deve ser também trinitariano. Ele deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande pergunta para nós é: por que isso deve ser feito? Alguns grupos defendem que o batismo deve ser feito somente em nome do Senhor Jesus Cristo, como lá em Atos 7:11. Mas é claro, nós já consideramos isso uma vez, em nome de Cristo representa toda a Trindade. E ali não está falando sobre o método de batismo, mas que eles creram no Senhor Jesus Cristo. O Senhor comanda isso. Em Mateus 28:19, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome, na autoridade deles. Porque o Pai envia o Filho, é o autor da nossa salvação. O Filho vem, ele é o nosso Redentor. E o Espírito é enviado que aplica esta salvação à nossa alma, nos levando a Cristo, nos reconciliando com o Pai. Assim, em nome, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns batizam somente em nome do Senhor, outros somente em nome do Pai, pois não creem na divindade do Senhor Jesus Cristo. Assim, há grupos diferentes, com suas ideias diferentes, mas na palavra de Deus é claro. Mateus capítulo 28, versículo 19 é um dos textos. Bem, quais são os benefícios, então, deste símbolo para o crente? São muitos. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele insiste no batismo de pessoas convertidas? Porque há muitos benefícios, é claro, embora não contribua para a salvação, há tremendos benefícios. Primeiro pela mensagem. O batismo consolida no crente o seu caminhar cristão. É algo que traz aos olhos: eu pertenço a Cristo, isso aconteceu, foi em minha alma. Mas isso simbolicamente me recorda, e ao povo de Deus, que nós estamos em uma jornada, nós pertencemos a Cristo, nós entramos neste caminho pela graça de Deus de peregrinos. Isso então fortalece, consolida o meu caminhar cristão. Também inspira, não é, a igreja a perseverar, por ver que Deus está trazendo mais pessoas ao longo desta jornada, Ele está operando entre nós. Novos batismos apontam para isso. E também proclama para o mundo o que aconteceu com esta pessoa, que eles não viram com os olhos, porque o Espírito sopra onde quer, e não sabes de onde vem. Aqui está uma pessoa, de repente ela mudou completamente. De onde vem isso? Foi uma obra de Deus no coração. E você explica, agora por este símbolo, você está dizendo: olha, foi isso que aconteceu, eu morri e eu saí. Aqueles discípulos se identificaram com o Senhor Jesus Cristo publicamente, ao risco de serem mortos, expulsos. Eles não esconderam a sua fé. E o batismo significava isso, tinha esta clareza simbólica naquela época. Hoje em dia já não tem essa clareza simbólica, não é? Porque um país cristianizado, ser batizado não significa muito nada aos olhos de todo mundo que crê em Jesus Cristo ou descrer em Jesus Cristo. Mas para ele significava grande coisa. Todavia permanece a mensagem do símbolo. O Senhor ele planejou o batismo então para isso. Consolidar o caminho dos crentes. É um ato de obediência, porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado. Ajuda o crente a consolidar o seu próprio testemunho, a expressá-lo, não é? Imprime novamente a experiência de conversão em nossa mente, quando nós somos batizados, e quando nós vemos o batismo. É por isso que a ordenança do batismo, ela não é solitária. Toda a igreja deve estar ali. Assim como toda a igreja participa da ceia do Senhor, toda a igreja deve estar ali, porque isso recorda a obra do Senhor em minha vida também, o que Ele fez em mim. Assim como a ceia do Senhor é um pare, não é? Para examinar a mim mesmo, o batismo ele me recorda. Ele também serve de um pare também, irei tocar nisso em um minuto. Em segundo lugar, um outro benefício é que o batismo, ele ajuda a igreja. Como a ceia do Senhor, o batismo mantém o Calvário diante dos nossos olhos. Esta é a porta de entrada para a igreja do Deus vivo. Calvário, morrer com Cristo, a sua obra, a sua morte,
Essa é a porta de entrada, essa é a porta estreita. Sempre nos recorda. Ele mantém a conversão diante dos nossos olhos. Ele recorda também a igreja que nesse mundo nosso negócio mais importante é a conversão. É levar pessoas a ouvirem o Evangelho, clamando a Deus pela conversão. Nós somos chamados para isso, para levar o Evangelho. Proclama-se as virtudes de Cristo, coloca a necessidade do Evangelho ser continuamente pregado, é claro. Eu estou sempre recordado de que é por meio da cruz que alguém entra na igreja espiritual do Senhor Jesus, não pelo batismo infantil, não meramente com experiência física. E se é assim, eu devo pregar o Evangelho, todo crente deve pregar o Evangelho. O Evangelho deve ser pregado continuamente, de maneira clara, de maneira direta, como na palavra de Deus. Isso mantém o Evangelho diante de nós. Muito bem. O terceiro elemento do símbolo do batismo ajuda aqueles que ainda não podem afirmar salvação, porque enfatiza que há uma linha clara, nítida de distinção entre os que estão do lado de dentro do reino de Deus, salvos, e os que ainda estão do lado de fora. Por que disso? Porque muitas pessoas não salvas frequentam a igreja, foi o meu caso, como eu mencionei, e em qualquer igreja, não é? E o tempo passa, e naturalmente nós nos tornamos, não é? A pessoa se torna acostumada com a igreja, participa dos cultos, está envolvido em alguma outra atividade. Alguns se tornam inquiridores pelo caminho de salvação, mas se tornam inquiridores permanentes, sempre inquirindo e nunca buscando de verdade, ou nunca encontrando. Outros se tornam amigos do Evangelho, mas apenas amigos do Evangelho, por anos, por décadas. E, de repente, elas são confrontadas então com o batismo, testemunho daquelas pessoas que passaram pelas águas do batismo, que obedeceram ao chamado de Cristo, ao arrependimento, à fé, a irem por inteiro a Ele, e encontraram perdão e vida eterna. E o que isso diz à mente? O que isso comunica? O que isso ensina? Bem, à mente daquele que ainda não buscou de fato a salvação, a pessoa percebe e diz a si mesmo: eu ainda não nasci de novo. Cristianismo genuíno, então, é uma experiência de conversão, é ser uma nova criatura, é regeneração. E o testemunho do batismo de um salvo fala poderosamente a alma de uma pessoa. E estabelece que, embora haja muitas pessoas dentro de uma igreja local visível, o reino de Deus é formado por pessoas que nasceram de novo. E não é suficiente ter sido institucionalizado na igreja, aprender a linguagem de Sião, falar como crentes, andar como crentes, comportar como crentes. Isso não é suficiente. É necessário nascer de novo. É necessária conversão. E isso leva esta pessoa que está buscando sinceramente ao Senhor a então porfiar, se esforçar por entrar por esta porta estreita, batendo nela, clamando ao Senhor de todo o coração. O batismo faz esse pare, então, diante daqueles que ainda não experimentaram esta obra de Deus. Eu não posso seguir aqui na igreja como se eu estivesse no barco, eu não vou ser salvo. Me recorda que naquele dia das bodas, eu estava no meio das pessoas celebrando, mas o Senhor que vê a alma me verá despido, nu, e me dirá: como entraste aqui, amigo, sem vestes cerimoniais, sem o Espírito, sem o novo nascimento? E aquelas palavras temerosas também que vêm depois. Isso me leva a deixar de lado tudo mais e a olhar para Cristo e clamar e não dar descanso à minha alma, até que eu tenha uma resposta de paz do Senhor. Salvo, salvo. O batismo é este pare. Assim como a ceia também é este pare, para o povo de Deus considerar o seu andar com o Senhor. Bem, nós já mencionamos que o batismo é uma ilustração. Mas o que o ato, então, de batizar uma pessoa ilustra realmente? Primeiro, uma figura de obediência, uma figura perfeita da obediência espiritual, buscar o Senhor. É uma figura do perdão. O batismo claramente mostra isso, porque fala tanto ao crente salvo e ao incrédulo sobre a necessidade de pecados serem perdoados. Também um símbolo de uma nova vida,
mudança. Eu nasci de novo. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo salvo é uma criatura original, nova, que não existia antes, uma nova criatura. Nasceu, não existia antes, ressuscitou uma nova pessoa espiritual. Isso proclama, o batismo proclama esta nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Bem, o sair da água, veja comigo em Colossenses capítulo 2, 12, eu mencionei isso antes. Esse texto, ele explica com mais clareza do que eu, esse sair da água. Colossenses capítulo 2, versículo de número 12, Paulo tem um argumento aqui sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 2, ele diz: sepultados com ele no batismo. Isto é, o batismo que nós tivemos, ele simboliza que nós já fomos espiritualmente sepultados com Cristo. Sepultados com ele também, no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele segue a sua argumentação. Ele diz no versículo 13: e quando vós estáveis mortos em pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Volte ao versículo 11, observe. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Você percebeu o que ele está dizendo aqui? Alguns dizem, pedobatistas, que o batismo substitui a circuncisão, mas isso é falho. A circuncisão foi apenas para a nação de Israel, enquanto nação. Ela não vem, ela não segue para o Novo Testamento. O que a circuncisão simbolizava, segue para o Novo Testamento. Assim, a circuncisão não deixou de existir no Novo Testamento. Como assim? Não é o batismo que substitui. É a própria obra de Cristo em nossa vida. Assim, nós temos uma circuncisão no Novo Testamento chamada de circuncisão em Cristo, no qual também estáis circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos. Se o batismo substituísse a circuncisão, então isso contradiria o texto, porque o batismo é feito por mãos humanas. Mas a circuncisão de Cristo, a verdadeira, é do alto, é no coração. Você percebe como esse texto contradiz o ensino, não é? Não feita por mãos, mas no coração. O remover do pecado. Então o símbolo, o batismo, vem simbolizando o que aconteceu. Assim, o batismo não substitui circuncisão, porque nós temos a circuncisão de Cristo, e sempre foi a circuncisão de Cristo no coração. Circuncidai os vossos corações, diz o profeta. Sempre foi pela fé e arrependimento. Assim foi para a nação de Israel, e no Novo Testamento ela continua seu princípio. É necessário uma nova vida e não só água. E isso é feito por Deus. Como eu posso agora tomar este símbolo que é feito por mãos humanas, batizar e representar algo que era espiritual, ou melhor, representar algo que era feito pela mão de Deus? Assim, esta verdadeira obra é o novo nascimento. Espero que você tenha percebido isso aí. Bem, isso ilustra a morte daqueles crentes para a velha vida, seu estilo de vida pecaminoso, e para esta ressurreição para uma nova vida. Assim, nós perguntamos novamente, não quero repetir, será que existiria um símbolo mais claro, mais direto, mais singelo, mais perfeito do que o batismo por imersão de pessoas crentes para representar, ilustrar que a velha natureza morreu com Cristo, eles passaram para uma nova vida, tudo se fez novo do que isto? Isso vem da mente de Deus. Se nós não podemos alterar o símbolo que Deus nos dá. É a mesma coisa com a ceia do Senhor. É um símbolo também de identificação com Cristo. Você pertence agora a Ele, você está com Ele, do lado dEle. Você o representa neste mundo, você o ama, você vive para Ele. Você o serve, você é dEle. Porque você é dEle, você está com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele não cometeu nenhum pecado. Por que então Ele precisou ser batizado? Pelo batismo de João, que significava um batismo de arrependimento. Em Hebreus capítulo 2, você abre comigo rapidamente, no versículo de número 17,
nos dá explicação sobre isso. Nós já lidamos com isso lá em nossa consideração sobre Mateus, alguns meses atrás, mas aqui em Hebreus capítulo 2, versículo de número 17, estas palavras: por isso, convinha que em tudo, isto é, Jesus, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Isto fala sobre o Senhor, ele reconhece pela sua vida e pela sua ação o que o povo de Deus deveria fazer e agir. A lei de Deus deve ser mantida para a salvação, se eu quero ser salvo por obras. Cristo veio para cumprir a lei, e a lei comanda isto, o arrependimento. Claro que comanda. E Cristo, passando por este símbolo, também se submete à lei, neste caso a lei cerimonial. Então, este elemento simbólico, como um homem sem pecado, mas que leva o pecado de seu povo. Por isso, Hebreus nos diz que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Bem, era essencial que o Senhor fosse batizado, e assim a sua vida fosse um exemplo perfeito da nossa salvação. E ele estaria perfeitamente qualificado para ser aquele que justifica o pecador, nunca tendo quebrado a lei de Deus e tendo se submetido totalmente à lei de Deus. Assim, queridos amigos, poderia algum crente verdadeiro em Jesus Cristo dizer: não vou ser batizado, não quero ser batizado? O batismo nos diz isso. E eu digo então: eu seguirei ao meu Salvador, eu trilharei o caminho do meu Salvador, e eu me identificarei com Ele em seus sofrimentos também, se necessário. Deixe-me resumir aqui. Um símbolo, um método tão simples, tão singelo, ilustra a mensagem completa de salvação, uma figura de obediência, uma figura de perdão, uma figura de uma nova vida, sepultamento, ressurreição, e uma figura de identificação, que nós trilhamos os passos do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos agora a nossa cruz, nossa parte, o vitupério de Cristo, para segui-lo. Bem, muitas perguntas são feitas a respeito disso. Nós não temos tempo nesta manhã para tratar de cada uma delas. Meu objetivo foi trazer à mente da igreja a mensagem deste símbolo. Está intrinsecamente ligado à salvação. É um comando de Cristo. O método deve ser mantido para que o símbolo continue a transmitir a mensagem. Isso deve ser realizado também até o final dos tempos, assim como a ceia. Farei isso em memória de mim até que eu venha. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco até o final. Duas ordenanças simbólicas que trazem à nossa memória o tempo todo nesta jornada que Cristo fez por nós, e que o nosso único meio de aceitação com o Pai é através da obra de Cristo, e que cristianismo verdadeiro não é pedigree nem currículo, é uma experiência de conversão. O Senhor nos abençoe, firmando então isso em nossa mente, para a sua glória.